É, Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eduardo de Andrade. Pode me chamar de Andrade. Sou estudante da UFSC hoje. Faço engenharia civil de infraestrutura. Vou dar aula de física, de termometria, praticamente termologia inteira, né? A 15, a 16, a 17 e a 18. São 4 aulas envolvendo a termologia, né? Que é o estudo da termo, né? Do calor e tudo mais. Hoje, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem no chat ali ou podem ligar o microfone, tá? Vamos lá então, gente. Hoje a gente vai ver termometria e dilatação, tá? O que que seria... Opa, aqui faltou um L. Dilatação. Tá dando erro aqui, tá certo. É assim, tá? Dilatação. O que que seria a termometria, tá? A termometria seria a medição da temperatura em si, tá? Eu vou explicar de um jeito bem simples, que é o jeito que eu entendo e que eu acho que vai ser melhor para vocês entenderem, tá? E a dilatação é a dilatação dos objetos. Sempre que a gente esquenta ou esfria um objeto, ele expande seu tamanho, né? Ou contrai. Isso daí a gente vai ver também. Então vamos lá. No princípio, a gente vai ver o que são os estados da matéria. Os estados da matéria são o seguinte: todas as substâncias no na nossa natureza, no nosso planeta, né, em si, eles têm três estados: o sólido, o líquido e o gasoso, tá? São sólido, líquido e o gasoso. Por exemplo, a água. Um exemplo mais simples, né? Aqui embaixo, ó. Sólido, ela tá como gelo, né? Ela está como gelo. O líquido é a água que a gente bebe, correto? E o gasoso, vamos botar aí que é as nuvens, né? Então existem esses três estados, né? Da, das substâncias em si. Aqui tem uma imagem que tem na apostila de vocês do curso, tá? Que é uma imagem que demonstra as transições, as fases, tá? Por exemplo, se você tem um gelo e ele passa para o líquido, tá? Que ó, ele tem um aumento de energia, de temperatura, um aumento de temperatura, ele vira fusão, tá? É o nome dessa fase. Do líquido para o gasoso, aumentando a temperatura também, nós temos a vaporização, ok? Depois, aqui embaixo, a gente tem o que? O inverso, que é quando diminui a temperatura do sistema, tá? O sistema em si né, é o local, assim, né? Eu vou explicar mais para frente o sistema em si, como é que significa. Aí a gente tem a liquefação, tá? Do gasoso para o líquido, solidificação do líquido para o sólido, tá? Depois, voltando aqui em cima no aumento de temperatura, existe a sublimação, que é quando ele vai direto do sólido para o gasoso, tá? Sublimação. E aqui embaixo ele tem a sublimação também, tá? Que é do gasoso para o sólido direto, ok? A gente tem esses tipos. É interessante vocês saberem, tá? Porque na minha época, se eu não me engano, quando eu fiz o Enem, foi cobrado, tá? Uma questão dessa, para saber o nome, tá? O nome da transição de fase, né? O nome. Tipo fusão, vaporização. A sublimação eu não vi tanto, tá? Eu vi mais os normais ali de dentro. Ok? Aqui agora, no tópico 2, a gente vai aprender o que, que é temperatura. Aqui em cima a gente falou o aumento, né? O aumento e diminuição de temperatura. Tá, mas o que, que é a temperatura? Temperatura é uma grandeza física, utilizada para indicar se o objeto está mais quente ou mais frio do que os outros objetos usados como referência. Tá? Então sempre tem que ter um ponto de referência, né, pessoal? Sempre tem que ter um ponto de referência. Nunca vai saber se algo está mais quente se não tiver uma referência, por exemplo, na temperatura do seu corpo, né, e tudo mais, tá? Aí o que acontece? Como é que a gente mede a temperatura do nosso corpo? A gente usa o termômetro, tá?
termômetro é aquele recipiente, hoje tem o eletrônico, mas antigamente ele tinha, né, um tubinho assim de vidro e tal, que tinha um mercúrio dentro, se não me engano é mercúrio, tá? E aí, tu coloca em contato com o corpo, né? E quando apita o eletrônico, por exemplo, é quando ele criou um equilíbrio térmico entre os dois. E aí ele mostra a sua temperatura do seu corpo, entendeu? Então, teu corpo passa o calor pro termômetro e o termômetro chega a uma temperatura, ele vê que estabilizou, aí ele apita. E aquela é a sua temperatura do corpo, né? A gente estuda 3 tipos de escala, tá? Aqui nós temos uma imagem que mostra essas 3. Vamos lá. Aqui a gente tem, onde que eu estou circulando em azul aqui, a gente tem o Kelvin, tá? A gente vai ver mais para frente a atribuição dele. Aqui a gente tem o Celsius. Então aqui a gente tem uma comparação entre os dois, tá? Vocês podem ver que aqui começa, ó, começa aqui embaixo com 0 absoluto. Esse daqui em inglês, né? Tá dizendo que é a nossa, é o ponto de, né? Onde que de gelo, vamos botar assim, gelo, tá? E aqui é para virar vapor, tá? Ali embaixo a gente vai ver certinho, ponto de ebulição, a gente chama ponto de ebulição e ponto de fusão, tá? A gente vai ver ali embaixo certinho. Vocês podem ver que a escala é diferente, mas elas correspondem à mesma temperatura, tá? A mesma temperatura aqui, só que em graus Celsius a gente chama de 10 graus Celsius e em Kelvin a gente chama de 283 Kelvin, tá? Então a gente vai ver como fazer essa transformação. Por quê? Porque olha só, vamos olhar outra tabela aqui. A outra tabela, aqui deveria ter um grau, é grau Fahrenheit para Celsius, tá? Onde que o quê? Onde que o nosso, esse daqui, o Celsius, todo mundo conhece que é o nosso, né? Aqui é no Brasil, né, gente? Brasil, tá? E a gente sabe que a água, em 1 atm, né, que é uma atmosfera, que é no nível do mar, essa 1 atmosfera, ele entra em ebulição, né, com 100 graus Celsius, tá? Com 100 graus Celsius. Só que, peraí, Brasil usa Celsius. E os Estados Unidos que usa Fahrenheit? Pô, é uma confusão quando o cara olha aquilo nos filmes e tudo mais, vê o termômetro lá eletrônico, o cara fala, nossa senhora, quantos graus que tem lá? O cara não faz ideia, né? Mas existe uma fórmula, tá? Onde que a gente vai entender como ela funciona para saber o equivalente, né? 100 graus Celsius equivale a 212 Fahrenheit, graus Fahrenheit. Então, o que acontece? Aqui embaixo, ó, por exemplo, ó, o zero, que é o nosso ponto de fusão, né, da água, ele equivale a 32 Fahrenheit. Então, por exemplo, quando eles falam lá que tá 14, ó, tá menos 10, entendeu? Aqui para o nosso entendimento do Brasil, tá? Essa transformação de escala para escala, vocês têm que saber, tá? Vocês vão ter que praticar bastante para vocês similarizarem com esse processo de transformação de temperatura, tá? Aqui é a parte explicativa, tá? Eu tô meio que explicando, mas eu deixei a parte explicativa para vocês, tem no material de vocês, e se vocês quiserem consultar aqui, que depois eu dou um jeito de fornecer essa aula para vocês, né? Tem até no vídeo. Aí vocês vejam, tá? Mas ali na observação, é a mesma coisa que eu falei, quando os dois corpos isolados, sem influência externa, a mesma coisa do termômetro que eu falei. Quando ele entra aqui, né, ele meio que isola, né? Tem uma influência da temperatura externa? Tem. Mas ele meio que isola, vamos considerar que ele isola. Aí ele entra no equilíbrio térmico, onde que o termômetro vai ter a mesma temperatura que o seu corpo, pela transição de calor, né? As principais escalas aqui, como eu falei antes, é o Celsius, Kelvin e o Fahrenheit, tá? Esse daqui é de suma importância. A escala Kelvin, esse daqui não. A escala Kelvin, aqui, ó, a escala Kelvin é utilizada no Sistema Internacional, no SI. Isso é de muita importância. Vocês já estão na aula 15, então vocês sabem o que é um sistema internacional, né? Que a gente sempre tem que usar. E a escala em Fahrenheit
é usada em países de origem inglesa, gente. Por isso que eu falei ali, né? Estados Unidos usa, né? Geralmente não usa. Inglaterra usa. Austrália também usa. Se eu não me engano, África do Sul também usa, tá? São os países, né, que foram colonizados pela Inglaterra. No Brasil, todo mundo sabe, a gente usa os Celsius. Aqui ele fala mais ou menos sobre os Celsius, que foi um sueco que inventou essa escala termométrica, tá? Onde que o ponto de fusão, né? O ponto de fusão ali é 0 e o ponto de ebulição é 100 graus Celsius, tá? Através da água ele criou esse, né? Porque a água é o elemento mais comum. Tudo em 1 atm, gente. Então, se tu sobe, digamos, para Curitiba, tá? Aí já é diferente. Mas, geralmente, normalmente, as questões vêm com 1 atm, tá? Então, vai ser... mais para frente, a gente vai ver a fundo isso daí também, tá? Lembrando que o valor de Celsius, a gente sabe que ele admite valores negativos, né? Por exemplo, menos 2 graus, menos 3, né? Menos 10. A escala Fahrenheit também aceita negativo, tá? Também aceita negativo. Só lembrar que o negativo dela é muito mais negativo o nosso, né, em comparação. E a escala Kelvin, ela é o contrário. Ela não assume, tá? Ela não assume negativo, tá? Por quê? Porque na natureza, com vários experimentos, os cientistas fizeram e descobriram que existe um zero absoluto, que a temperatura não abaixa mais do que aquilo. Existe um zero absoluto, que foi o nome que eles chamaram, né? Zero absoluto, que tá aqui onde que eu tô riscando aqui, ó. Zero absoluto, tá? O zero absoluto é o zero do Kelvin, tá? Da escala Kelvin. Lembrar que Kelvin, tu fala Kelvin, bota o K maiúsculo, tá? E o Celsius, tu bota graus Celsius, ó, graus Celsius. E aqui tu bota graus Fahrenheit, tá? Lembrar que tem que ser o K maior. Por quê? Porque o K menorzinho, se eu botar o Kzinho menorzinho aqui, ele fica de quilo, tá? De quilo, que vocês já devem ter visto, tá? Que é 10 na 3, né? Isso. Então, vamos lá. Olha só, aqui tem uma comparação. Isso é bem interessante, essa tabelinha que eu trouxe para vocês, que mostra o ponto de ebulição aqui da água. Ó. No Kelvin, ele vai estar a 373,15 Kelvin. Não é grau Kelvin, é Kelvin. E 100 graus Celsius, né? E 212 graus Fahrenheit. Já o ponto de fusão da água, 273, 0 e 32. Pô, mas como é que eu vou saber uma temperatura aqui do meio? Por exemplo, deixa eu botar aqui que é mais conhecido, 20 graus Celsius. Como é que eu vou saber? A gente vai aprender a fórmula ali embaixo, tá? Já vou passar para vocês como é que funciona. Que é a conversão de escalas que a gente vai entrar agora, tá? Vamos lá. Como é que funciona? Aqui a gente tem a escala Celsius, tá? E aqui a gente tem a escala Fahrenheit. Qual é o bizu para vocês entenderem legal essa questão, tá? Funciona da seguinte maneira: vocês vão olhar entre o ponto, isso daqui na verdade vocês meio que vão decorar, né, gente? Vamos ser sinceros, vocês vão meio que decorar. Que entre o ponto de gelo, que a gente chama de ponto de fusão, né, PF, e aqui ponto de vapor, que é o PE, ponto de ebulição, do Fahrenheit existe 180 divisões. Então, tipo assim, se tu pegar 212 menos 32, você vai chegar em 180 números, vamos botar assim, divisões, né? Já na Celsius, tu encontra 100. Por quê? Porque de 0 a 100 é 100, né? Então, tem 100 divisões. Então, como é que a gente vai trabalhar? Olha só. Você vai pegar e vai fazer uma correlação da variação. Variação, né, de alguma coisa. Vou botar assim, variação de Celsius. É o quê? É a temperatura final, né? Vou botar assim, CF, menos a temperatura inicial. Aqui. CF final inicial. Inicial, tá? Então, sempre que a gente fala em variação,
é sempre a final menos a inicial, ok? Então, vamos lá. A gente sabe que a variação, isso daqui é a variação, porque ó, eu peguei o final, que é 212, menos o inicial, ó, tá vendo? Então, a variação daqui até lá é 180, desculpa. Então, você vai pegar e vai fazer assim, ó, a variação da temperatura em Fahrenheit, tá? O pessoal chama assim, delta F, você coloca sobre a variação aqui. Por quê? Porque a variação completa é 180, né? Se eu for substituir esse de cima aqui por 180, vai ficar igual a 1, porque vai ficar 180 sobre 180, correto? Se eu cortar aqui, corta aqui, fica 1, tá? E se eu fizer a mesma coisa para o grau Celsius, com a variação dele, ele vai ficar o quê? Vai ficar 100 sobre 100. Isso daqui dá 1. 1 é igual a 1, correto? Se eu igualar essas duas, eu consigo obter. Então, ó, eu vou igualar variação em Fahrenheit sobre 180 é igual a variação em Celsius sobre 100, ok? Tudo certo? Se tiver alguma dúvida, não entendeu essa pegada, por favor, manda mensagem aí, tá? Então, a gente tem isso daqui, tá? A gente sabe que a relação de variação, lembra essa piramidezinha, variação, tá? Só que, agora eu vou escrever em vermelho, a gente sabe que a variação é isso daqui, ó, é o final menos o inicial, ok? O que que a gente pode trabalhar com esse daqui? Se eu quero saber, por exemplo, 20, vou botar aqui 20 graus Celsius, eu quero saber 20 graus Celsius. Eu vou trabalhar da seguinte maneira, eu vou pegar essa equação e vou transformar assim, ó, eu vou abrir ela como o T final, que na verdade é o 20 que a gente vai querer, tá, agora, que é o T que eu quero, vamos botar assim, TF de Fahrenheit, menos, tá, menos a temperatura inicial de Fahrenheit, tá? A temperatura inicial de Fahrenheit, a gente sabe que é 32, então, opa, isso daqui, ele vai ficar o quê? Vai ficar TF menos 32 sobre 180. Esse 180 veio daqui, gente, ó. Daqui da fórmula aqui em cima, correto? Então, eu abri esse daqui, ó. Eu abri, né? Eu abri a variação do F, ok? Deixa eu fazer assim para vocês. Aqui. Agora, eu vou igualar e vou abrir a outra aqui, ó. A de Celsius. A de Celsius vai ficar o quê? Vai ficar TC menos zero, correto? Porque aqui tem zero. Ó, menos zero. Menos zero, vou até puxar uma setinha aqui. Menos zero, ó, menos zero. E aí eu boto sobre 100, ok? Eu boto sobre 100. E aí a gente chega na fórmula da conversão, que está aqui embaixo, tá? Que vai ser o quê? Nada mais do que isso daqui, que é TF menos 32 sobre 180, igual a TC, que é temperatura em Celsius, sobre 100. Ó. Aí aqui, por que que ficou 9 aqui embaixo e 5? Pelo seguinte fato, eles estão, esse 180 e esse 100, ele simplificou. Quer ver? Eu vou trabalhar com vocês essa simplificação, porque para vocês entenderem certinho. Ó, eu vou cortar esse zero com esse zero, tá? Cortar esse zero com esse zero. Lembra que se ela tiver embaixo, ó, eu posso cortar, posso simplificar. Se ela tiver em diagonal aqui, não posso simplificar. Só em linha ou assim, ó, tá? Tipo, sim ou assim, eu posso simplificar. Então, vamos lá. Simplifiquei. Então, sobrou 18 e 10. Opa, se eu dividir por 2, 18, ele fica 9. Se eu dividir por 2, o 10, fica 5. Ok? Fica 5. Então, aí isso nos remete a essa fórmula aqui, tá? Que fica 5 embaixo e 9. Ok? Agora, daí vocês me perguntam, pô,
E o Kelvin? O Kelvin, a gente faz a mesma pegada, tá, gente? A gente faz a mesma pegada que a gente fez aqui no Fahrenheit e a gente vai achar essa fórmula aqui também, ó, tá? Ó, a gente vai achar esta fórmula aqui, ok? Que é o quê? Temperatura em Kelvin menos 273. Por que menos 273? Porque quando você vê a tabela aqui embaixo, ó, 273 é o inicial, é a temperatura inicial da tabela, que é aquela que a gente chama de ponto de fusão do gelo, tá? Então, né, a temperatura final menos a inicial. Aí colocando, simplificando aqui embaixo, né, o 100 com o 180, ficaria assim, ó, vou escrever aqui só para vocês verem. 273 sobre 100, né, igual a temperatura em Celsius, menos 0 sobre 100. Ó, ele ficou em 5, ele deixou em 5 aqui nessa tabelinha, por quê? Porque aqui ele também está comparando direto com o Fahrenheit, tá? Mas, se eu comparar a temperatura de Kelvin com o Celsius, eu posso cortar esse 100 com esse 100 aqui, ó. Por que que eu posso cortar? Porque se esse 100 fosse multiplicando lá, eu poderia, né? Um número multiplicando em cima, com um dividindo embaixo, tu pode tirar. Porque dá na mesma coisa, tu multiplicar por 100 e depois dividir por 100, dá na mesma coisa. Então tá. Aí ele sobraria o quê? Ele sobraria o TK menos 273 igual a TC. Então, é daí que vem as fórmulas da transformação das temperaturas, né? De Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Kelvin e tudo mais. Vocês têm alguma dúvida? Não entenderam algum processo aqui? Se tiver, manda aí no chat ou abre aí, pode abrir o microfone aí, fica à vontade, ok? Daí aqui nós temos, né, um outro exemplo aqui da conversão das escalas junto com a tabela ali, com a fórmula, desculpa. Aí nós temos aqui a variação, ó, a variação já foi passada ali, eu já expliquei já, mas aqui só para retomar, ó, porque assim, tem exercícios que vão falar a temperatura era tal, aí tu vai ter que transformar para Celsius, a temperatura era 32 Fahrenheit, aí tu vai jogar na fórmula e vai achar que é 0 Celsius, ok? Ou 273 kelvins. 273 kelvin. Isso. Agora tem alguns que falam a variação. Qual foi a variação da temperatura? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Se o cara chegar e falar assim, em Curitiba, a mínima é 12 graus Celsius e a máxima é 32 graus Celsius no dia. Qual é a possível variação entre os dois? Você vai pegar e vai fazer o quê? A variação entre os dois Celsius vai ser 32 menos 12. Por quê? É a temperatura final que ela pode chegar, que é o máximo, menos a temperatura inicial, que é o mínimo, né? Ela pode chegar nessa variação, que nos dá 20 graus Celsius de variação, então ele pode variar durante o dia 20 graus Celsius. Vai ter questões que vai trabalhar com isso, tá, gente? E aqui tem aqui a amostra que nem eu falei, né, das 180, entre elas e 100, ok? Aqui a gente tem as fórmulas da aula, tá? As fórmulas da aula, ó, a conversão da escala de Celsius para Fahrenheit, tá? Depois de aqui a questão da variação que eu mostrei lá em cima antes, ó, delta teta de C, né? O delta teta, ele é... Só um minutinho, gente. Desculpa. O delta teta de C, ele é igual ao delta teta de F sobre 180, né? E o 100 do outro lado ali também, tá, gente? Então essa é a fórmula ali que eu tinha explicado ali em cima. Aqui a gente tem a conversão da escala Celsius, que foi o que eu fiz antes ali, tá, gente? Aqui ele tá escrito de um jeito diferente. Por quê? Porque ali eu tinha o quê? Eu tinha TK menos 273 que eu cheguei, igual a TC. Só que se eu passar para lá, né, ele fica TK
igual a TC mais 273, que nada mais é do que esta fórmula aqui, tá? A gente vai fazer uns exercícios aqui, tá? Que o livro propôs ali. A ideia é, pelo jeito, a gente terminar o conteúdo hoje. Eu não sei como os outros professores faziam, mas a ideia é terminar o conteúdo hoje, para no sábado a gente trabalhar os exercícios propostos lá pelo material do curso, né? Aqui, vamos lá então. Ó, gente, não sei se os outros professores falaram, mas é uma dica minha, um bizu meu, que é o quê? Sempre que ele te der alguma informação, anota embaixo. Anota tipo aqui, ó. Entendeu? Vai anotando que é o bizu máximo. Eu vou falar para vocês aqui como é que eu faço a anotação. Por exemplo, peguei a questão, vou lá, ó. Um turista brasileiro, ao desembarcar no aeroporto de Chicago, a gente sabe que Chicago fica nos Estados Unidos, né? Observou que o valor da temperatura lá indicada em Fahrenheit era 1/5 do valor correspondente a Celsius. Opa, olha a informação. Ele deu 1/5. Então, a temperatura em Fahrenheit era 1/5 da temperatura em Celsius. Ok? Olha a primeira informação que ele nos deu. Essa, na verdade, foi a única. Depois eu vou mostrar para vocês quando ele dá mais informações. O que eu posso trabalhar com essa informação aqui, tá? Essa informação eu posso transformar ela nessa daqui, ó. TC. Pessoal, deixa eu perguntar para vocês. Tá bom assim o tamanho da tela? Querem que eu dê um zoom? Dá só um ok ali no chat se tá tudo certo. Quer que eu aumente, dou um zoom, alguma coisa? Tá ótimo. Beleza, então. Vamos lá. Então, aqui, o que a gente pode trabalhar? Fechou. Valeu, pessoal. Vamos lá. O que a gente pode trabalhar aqui? A gente pode isolar a temperatura em Celsius, fazendo o quê? Jogando esse 5 que está dividindo, jogando para lá, multiplicando, ó. Se eu jogar para lá multiplicando, ele vai ficar o quê? A temperatura em Celsius igual a 5 vezes a temperatura em Fahrenheit. Fechou? Ó, eu obti a informação em verde, eu obti aqui de cima do texto, que ele fala Fahrenheit era 1/5 de Celsius. Então, opa, Fahrenheit é igual a 1/5 dos Celsius. Fechou, gente? Aí a gente isolou aqui a temperatura em Celsius. Aí o cara pergunta assim: o valor observado foi. Então, o valor observado que ele olhou lá. Vamos fazer os cálculos então. Se a gente vê a questão da transformação, tá? A gente vai trabalhar com temperatura em Fahrenheit, menos 32, que é o ponto de fusão lá, né? O 0 graus Celsius é o 32, sobre 180. Pessoal, eu gosto de decorar o 180 e o 100, tá? Não gosto de decorar aquele 9 e aquele 5. Porque eu acho que daí o cara tem que decorar outra fórmula quando vai fazer a variação, que é aquele 180 sobre 100 também. Aí a gente tem essa fórmula, que é igual a temperatura em Celsius menos 0 graus, sobre 100. Ok? Pô, e aí? Tá, ele quer saber o valor de TF. Ó, o valor observado. A gente tá vendo que tá tudo F aqui, ó. Ele quer saber o valor de TF. Então, valor observado. Vamos marcar aqui, ó, TF. Essa é importante também, gente. Vocês escreverem TF e botar um ponto de interrogação, tá? Porque é o que vocês querem saber. Se vocês organizarem todas as informações que eles derem, vai ficar muito mais fácil para vocês identificar, pô, qual fórmula que eu vou usar, não só aqui, né? Em outras questões com outros assuntos, né? Então tá, ele quer o TF. Então, opa, se ele quer o TF, aqui eu tenho o TC, aqui, ó, aqui em cima eu tenho o TC, eu vou substituir o TC para achar o TF. Então vamos lá, eu pego o TF aqui, menos 32 sobre 180, igual a 5 TF.
Menos zero, né, é a mesma coisa que não escrever nada. Sobre 100. Opa! Então, vamos lá. Agora eu vou começar a fazer os cortes. Olha só. Cortei o zero aqui com o zero aqui. Ok? Lembrando que eu sempre posso cortar assim ou assim. Nunca em diagonal, tá? Nunca em diagonal. Sempre embaixo e em cima. Então, vamos lá. Cortei o 100 com isso daqui. Agora eu vou fazer de novo. 2 aqui, dividido por 2, fica 9. Aqui, se eu dividir por 2, fica 5. Opa! Agora, olha aqui, ó. Eu tenho um 5 aqui e tenho um 5 aqui em cima. Eu corto 5 com 5. Foi. Depois, aqui, a gente tem o 9. Só que, ó, aqui esse 9 eu não posso cortar, porque tem esse negativo aqui em cima aqui, tá, gente? Então, eu vou escrever novamente aqui, de novo, para ficar bonitinho. Vamos lá. TF, vou botar de verde agora. TF menos 32 igual a TF. E aqui é sobre 9. Esse 9 eu vou passar para lá multiplicando. Se ele está dividindo, eu passo multiplicando. Fica o quê? TF menos 32 igual a 9TF. Ok? Opa, agora a gente consegue isolar 100% o TF. Vamos lá, que é a temperatura em Fahrenheit. Deixa eu colocar aqui em vermelhinho. Ó, eu vou jogar esse valor para lá. Se ele tá positivo aqui, ó, ele tá positivo. Ele vai para lá, negativo. Certo? Aí, continuando aqui, em verde, nós vamos ficar, então, com menos 32 igual a 8, correto? Porque esse TF vai subtrair o 1 daquele lá. Então, vai ficar 8TF. Fechou? Tudo certo? Qualquer coisa, mandem mensagem. Agora eu vou isolar o TF, ó, TF, e vou passar o 8 dividindo. Passar o 8 dividindo, tá? Vai ficar TF igual a menos 32 sobre 8. Ok? Que isso daqui vai nos dar um resultado do quê? 4. Ok? Menos 4, na verdade, né, gente? Porque tem um sinal negativo. Menos 4 o quê? Graus Fahrenheit. Isso nos leva à opção E. Foi? Certinho? Alguma dúvida aí? Qualquer coisa? Qualquer coisa manda aí. Eu não entendi. Tranquilo? Fechou então. Vamos para a próxima então. Gente, a próxima eu vou passar um traço aqui em vermelho só para não confundir. A próxima a gente vai, vamos fazer a leitura dela. Em um determinado dia, a temperatura mínima, ó, foi aquela lá que eu falei, ó, a temperatura mínima em Belo Horizonte foi de 15 graus Celsius e a máxima de 27 graus Celsius. A diferença entre as temperaturas da escala Kelvin. Ó, ele quer escala Kelvin, então, opa. Se eu quero a diferença, é a mesma coisa que eu falar, né, a variação, tá? Variação que existiu entre essas duas. Por quê? Porque a diferença é a mesma coisa que tu pegar o 27 menos 15, né? Porque qual que é a diferença entre uma altura de 70, né? 1,70. O cara que tem 1,70 e o cara que tem 1,80. Qual que é a diferença entre eles? É 10 centímetros, correto? Então, ali é a mesma coisa. Qual que é a diferença de 15 graus Celsius para 28 graus Celsius? A gente vai descobrir. Aqui, falando agora em Celsius, agora em Kelvin. Olha só, vamos observar. Então, aqui ele quer o quê? Ele quer o delta θ do K, do Kelvin, correto? A variação da temperatura do Kelvin. Opa, botei um ponto de interrogação que é o que eu quero. E o que que eu tenho? Eu tenho que o θ, eu vou botar assim, o TC, tá? O TC inicial, que é o zero, aqui TC zero, é 15, ok? Celsius. E o TCF é igual a 27 graus Celsius. Foi. Temos todas as informações. Agora, o que que eu vou trabalhar? Se vocês lembrarem daquele bizu que eu falei para vocês decorarem a distância, né, do zero até o ponto de fusão, né, do ponto de fusão, ponto de fusão até o ponto de ebulição,
né? No Celsius é de 0 a 100. Então, a variação é igual. E se vocês verem, na escala Kelvin, é a mesma coisa, é de 0 a 100. Então, opa, como é que eu usaria a fórmula? Delta θ K, que é de Kelvin. Então, a variação da temperatura em Kelvin sobre 100 é igual à variação da temperatura em Celsius sobre 100. Opa, elas são iguais, não são? Então, eu corto aqui, corto aqui. Eu tenho que a variação da temperatura em Kelvin é igual à variação da temperatura em Celsius. Então, isso daqui sempre vai ser, tá, gente? Sempre. Por quê? Porque ela é dividida em espaços iguais, né? Ela é dividida em espaços iguais, essas escalas, né? Então, do 0 até o 100, dá 100. E do 273 até a ebulição da água, dá 100 espaços também, entendeu? Então, vamos lá. Opa, se eu sei que eles são iguais, agora é só eu calcular a variação da temperatura em graus Celsius, que nada mais é do que final, 27, menos inicial, 15. Isso aqui vai nos dar 12 graus, o que? Celsius. Se eu jogar nessa fórmula, eu vou obter que ΔθK é igual a 12 kelvins. Ó, Kelvin, sem o graus, tá? É só o K, Kzão, daí bota um Kzão assim. Um Kzão. Fechou? Então a gente encontrou 12K, letra A. Ok? Agora a gente vai ver outra questão. Um estudante paulista. Tudo certo? Se tiver dúvida, lembra, manda aí na mensagem. Um estudante paulista resolve construir um termômetro. Então, opa, ele vai construir um termômetro, tá? Então, não vai ser nenhum termômetro que a gente está usando agora, por enquanto, pelo jeito, ó. Vamos ver. E criar uma escala termométrica arbitrária SP, tá? Então, ele vai criar o SP, utilizando a data da fundação de São Paulo, 25 de janeiro de 54. Adotou como ponto fixo do gelo, esse ponto fixo do gelo nada mais é do que o nosso PE, tá? O PF, desculpa, PF, que é o fusão, né? Que é quando vira gelo. E ele adotou o número 25 para esse. E para o ponto de vapor, ele adotou o número 54. Então aqui é PE e ele adotou o 54. Agora ele quer saber a relação da conversão entre as escalas Celsius. Olha, ele quer que tu crie uma fórmula, né? Ele cria uma fórmula, uma relação para você jogar qualquer tipo valor em Celsius e você vai saber na escala de São Paulo ali que ele quis criar, né? Então, olha lá, eu vou fazer com calma aqui para a gente relembrar o que eu falei ali antes, tá? A gente tem aqui uma escala, dois termômetros, na verdade, a escala, isso. Cadê aqui? O desenho não é bonito não, gente, é assim mesmo. Ó, aqui a gente tem uma linha, aqui a gente tem outra linha, que nada mais é do que o quê? Aqui em cima o ponto de ebulição da água e aqui embaixo o ponto de fusão. Se a gente obter nas informações, a gente obteve que o ponto de fusão, ó, vou botar assim, SP, dois pontinhos, o ponto de fusão dela é 25 graus SP, vamos botar assim, tá? Vou botar SP, na verdade, só. Porque a gente não é isso nem no SP. E depois o ponto de ebulição é 54 SP. Ok? 54 SP. Pô, vamos jogar aqui. Vamos criar essa daqui como a SP e essa daqui como Celsius, tá? Vamos lá. O ponto de ebulição da água em Celsius é 100 graus Celsius. Tá? 100 graus Celsius. 100. E aqui é 0 graus Celsius. Correto? Depois, a gente recebeu os dados ali que é 25 SP aqui, e aqui é 54, o ponto de fusão e ebulição, tá? Eu só tô jogando ali para ficar certinho. Beleza, agora ele quer que tu crie uma relação, então, opa, vamos fingir aqui, ó, que tem uma temperatura em Celsius, aqui a temperatura em Celsius
e aqui uma temperatura em Fahrenheit. Elas têm que se corresponder, não um valor numericamente, mas ela tem que ser a mesma temperatura, né? Porque as tabelas são diferentes. Então vamos lá. Como é que a gente trabalhava antes ali? Eu vou pegar o azul agora e vou falar. Ó, aqui é o quê? É 100. Lembra a variação? 100, ó, tem 100 espaços entre ele. 100 menos zero. E aqui a gente tem o quê? A gente tem 54 menos 25. Foi? Ó, aqui sobra 4, aqui sobra 1, aqui sobra 9, aqui sobra 2. 29. Então a variação entre eles é 29. Opa, vamos criar aquela tabela que eu falei para vocês, ó. A variação da temperatura em Celsius sobre 100, que é o espaço, é igual à variação da temperatura em SP sobre 29, que é o espaço entre elas, tanto do ponto de fusão para o ponto de ebulição. Ok? Então, opa, mas tá vendo que isso daqui tá uma bagunça, não tá bonitinho que nem ele escrever? É que tá aberto só, gente. Então vamos lá. Eu vou abrir isso daqui para vocês. Se a gente for abrir, a gente vai obter o quê? Que a temperatura em Celsius é menos, né? Menos temperatura em Celsius, menos o ponto de fusão, que é 0 graus Celsius, sobre 100, igual a temperatura em Fahrenheit menos... Fahrenheit, desculpa. Opa, ali eu botei Fahrenheit também. SP aqui, tá, gente? Não é Fahrenheit. É SP. SP, que é a tabela que ele criou, né? A termômetro que ele criou. Então, a temperatura em SP, que é a temperatura que eu quero, menos, eu faço menos o mínimo dela, 25, sobre 100. 100 não, sobre 29, ó, 29, sobre a variação. Ok, eu jogando para cá, antes disso eu vou ver se eu consigo simplificar. Não, eu não consigo simplificar. Na verdade, não precisa simplificar, né, gente? A gente já chegou na resposta. Ó, nada mais é do que a resposta, deixa eu ver aqui, 100, 20, 54, não, 25, 29, 100. Resposta C, correto? C. Deixa eu até verificar aqui na minha... É isso aí, resposta C. 100, 25 e 29. Isso aí. Fechou, gente. Aqui a gente trabalhou esses 3 exercícios, agora a gente vai para dilatação térmica, eu quero saber de vocês. Entenderam isso? Tem alguma dúvida? Fala, opa, volta ali que eu não entendi. Se quiser, abre o microfone aí, pode falar. Tudo certo? Tudo bem por enquanto? Ok, fechou então, gente. Agora a gente vai para dilatação térmica. Opa, a gente olhou antes as escalas termométricas para saber, né, a transformação de cada escala. A dilatação térmica, ela é o quê? Quando você aquece um objeto, tá? Vamos lá. Quando você aquece um objeto, que nem eu tinha falado antes, esse objeto expande, tá? Esse objeto expande. E aí existem 3 tipos que a gente estuda, que é a expansão dela linearmente, por exemplo, um cabo ou uma caneta, né? Ela expande aqui para cá, que nem tem um exemplo na tela, tá? Nós temos a superficial. Pega aí, ó, imagina a folha do caderno de vocês. Quando, tipo, ela sofre um aquecimento, tipo, né? Não com fogo, né, gente? Que daí ele pega fogo. Mas quando ela aquece, ela dilata um pouquinho para os lados. Em todos os lados da direção. E a volumétrica, ela vai dilatar para os lados e para cima, né? Imagina um cubo mágico dilatando, ele vai dilatar para todos os lados. Volumétricas, em 3 direções. Ok? Beleza. Por exemplo, onde que a gente vê isso daí para vocês memorizarem? A gente vê esse cuidado na engenharia, vamos dar um exemplo na engenharia civil, que é o que eu estudo, né? Quando vocês passam por alguma ponte, vocês dá para ver que tem um risco assim que divide geralmente o asfalto
do outro asfalto da ponte, tá? Uma ponte pequena, Joinville é ponte pequena, né? Então, geralmente é uma passada só. Então, tem lá no começo, né? E no fim tem um risquinho que divide. Um risquinho assim, pequenininho, né? Mas quando passa com o carro, às vezes tu vrum, vrum, né? Ou de bike, né? E tudo mais. Esse espaço, ele é deixado por quê? Porque no verão vem 60 graus Celsius de Joinville praticamente, né? Aí ele dilata e se não tivesse espacinho, ambos os lados. Deixa eu tirar aqui minha tela aqui. Ambos os lados, ó. Ambos os lados, eles iriam se encontrar e iria fazer isso daqui, ó. Iria empenar, entendeu? Porque não teria espaço para ele dilatar, ok? Então ele iria, tipo assim, ele, se não tivesse espaço, ele tá junto. Ele iria fazer isso daqui, ó, ok? E isso ia acarretar problema no asfalto, porque ele ia fazer isso, ia trincar todo, e depois, quando viesse o inverno, ele ia fazer isso daqui. Aí ia ficar todo trincado, ia ficar, né, quase uma lombada, né? Não muito grande, mas para vocês entenderem. Por exemplo, isso é utilizado muito na Ponte Rio-Niterói. Ponte Rio-Niterói tem vários partes de cimento, de asfaltos assim, tá? Então, isso é de suma importância para a engenharia, tá? É, e é tudo mais. Isso daí a gente vai ver os estudos do coeficiente agora para saber, né, qual é o tamanho dessa dilatação. Por exemplo, pô, quanto de espaço eu tenho que deixar entre um asfalto e outro para ele não dar esse problema, entendeu? Não acarretar dando, né, dando merda aí na cidade. Opa, desculpa aí, gente. Vamos lá, então. A dilatação térmica. A dilatação térmica, ela funciona dessa seguinte maneira, tá? Ela aumenta as dimensões do corpo. Então vamos lá, a gente tem a dilatação linear dos sólidos, tá? Se a gente considerar um fio com comprimento inicial L0, então, opa, uma caneta ela tem 30 centímetros. Quando eu aquecer ela, ela vai aumentar. Então o L0 é o 30 centímetros. Um exemplo. A uma temperatura inicial, qualquer, né? Aquecendo esse fio até uma outra temperatura, entendeu? Ele vai mudar, o L0 vai aumentar, o L0, né? Vai virar o L, que a gente chama, que é o final, né? A distância final, o comprimento final. Aqui no exemplo ele está dizendo isso, né, gente? Olha aqui, eu vou desenhar para vocês aqui, riscar o L0 antes, aí aqui tem um foguinho aqui, ó, imagina, botei um foguinho aqui, ó, um foguinho, botei um fogo e aqueceu. Ele aqueceu, ele vai criar essa parte a mais, ó, ele dilata, tá? Ele dilata a barra, tá? Lembrando que a dilatação linear, só uma observação, nas questões ela vai vir como fio, barra, tá? Fio e barra, geralmente ela vem, fio e barra. Ah, uma barra metálica, um fio, entendeu? Um fio, quanto que varia um fio, uma barra? Nesses dois materiais aí que vem geralmente as questões, tá? A fórmula que a gente tem é essa daqui, tá? A demonstração eu vou mostrar no gráfico ali, mas essa seria a fórmula, tá? Vamos lá então, eu vou escrever para vocês o que é cada coisa, o que é cada qual. Nós temos aqui um ΔL, um ΔL. Isso daqui é a variação, né? Isso daqui nada mais é do que L menos L0. É essa variação aqui, ó, tá? Que é esse espaço em vermelho aqui. Depois a gente tem L0, que é comprimento inicial, comprimento inicial. Depois a gente tem alfa, tá? E o alfa, o nome dele é coeficiente linear. Cada material tem o seu coeficiente linear. Ah, mas da onde que veio? Ah, isso daí é os especialistas, né? Que fizeram, né? Até mesmo engenheiros e tudo mais, que fizeram um estudo para descobrir com experimentos qual é o coeficiente linear, tá? Então, para a gente é fornecido na questão, ok? Então, isso daí não se preocupa, é fornecido. Só para vocês saberem o nome que ele aparece assim, né? Coeficiente linear tanto. E o delta teta
é a variação da temperatura. Temperatura, tá? Então, nós temos isso daqui, eu só descrevi cada coisa da fórmula, tá? E a fórmula, ela vem derivada disso daqui, ó, tá? Existe o gráfico, onde que aqui é o comprimento da barra, aqui em cima, L, e aqui a temperatura. Então, quando a temperatura aumenta, a barra aumenta, ok? De tamanho. Então, olha só, ele aumenta. Se a gente fazer uma correlação com a tangente, né, isso daqui, eu vou ser bem sincero, tem gente que tem dificuldade pra caramba com isso, de entender. Eu tô passando aqui só para vocês darem uma pensada a mais de onde que veio a fórmula. Mas assim, vamos ser bem sinceros. Decora a fórmula, tá, gente? Decora aquela fórmula ali que é o importante. Ela vai, a outra fórmula da superficial e da volumétrica vai mudar? Vai mudar uma coisinha que não vai fazer interferência. Então decora essa fórmula ali. Aqui eu só vou mostrar da onde que ela veio, tá? Ela veio o quê? Ela veio da tangente desse gráfico, tá? Que nos dá isso daqui, ó. Delta L sobre delta θ igual a L0 vezes o alfa, tá? Esse alfa aqui seria, digamos assim, aqui a gente chama de coeficiente linear, né? E depois tem o coeficiente superficial, mas é aquele nosso coeficiente da equação do primeiro grau, não sei se vocês lembram. Olha só de onde que veio e daí gera isso daqui, tá, gente? É só isolar esse delta para lá e aí vai gerar aquela equaçãozinha ali em cima. Então vamos lá. Olha só, observação que isso daqui é bizu, gente. OBS. Tá, isso é bizu demais, cara. Lembra, ó, o alfa, vou botar assim, o alfa, que é o coeficiente linear, coeficiente que manda. Lembra disso? Ah, o que que ele manda? O que que ele manda? Ele manda por quê? Porque aí eu te pergunto, aqui ele tá aparecendo assim, variação de temperatura. Qual temperatura, pô? Se tá nos Estados Unidos é Fahrenheit. Se tá no Brasil é Celsius. E se quer usar Kelvin, entendeu? Aí o que acontece? Qual que eu vou usar? Qual que eu vou usar? Qual variação? Tá? Você vai usar a variação da temperatura Celsius, Fahrenheit, né? De acordo com o coeficiente. Por quê? Eu vou dar um exemplo de coeficiente. O coeficiente, ele vem assim, ó, coeficiente linear, vamos botar assim, ó, 25 vezes 10 na menos 9, eu tô inventando, tá, gente? Não é nenhum. Vezes menos 1 grau Celsius. Não, vezes graus Celsius na menos 1, tá? Na menos 1, aqui é menos 1. Então, olha, por que que ele manda, cara? Porque, ó, graus Celsius. Se o coeficiente tá em graus Celsius, você vai usar o quê? Delta, θ em Celsius. Então, por isso que ele manda. Então, fique atento com o coeficiente, porque muitas questões para pegadinha, ele vai te dar a temperatura em Fahrenheit e vai te dar o coeficiente com Celsius. E aí tu vai tentar misturar os dois, vai ter resposta? Vai, mas aí tu não vai passar no vestibular. Tem que ficar ligado nisso daí, tá ligado? Não vai entrar na universidade, pô. Vamos lá. Então fica atento com isso daí. Lembra, o coeficiente que manda, tá? Coeficiente que manda. Aí vem uma observação que no material de vocês não tinha, mas eu achei interessante trazer, porque o Enem cobrou, acho que já há um ano, tá? Não lembro de cabeça, porque eu fiz o Enem em 2016, 2016. E é o seguinte, tá? Deixa eu olhar se tem algum material assim em comum que tem isso. Acho que não, mas vamos lá. Você pegou duas barras. Aqui a gente tem uma barra prata, né? Uma cinza. E aqui a gente tem uma barra vermelha, ok? Vermelha. E elas estão coladas juntas, elas estão, né? Uma barra junta. Elas não estão encostadas, elas estão coladas. Coladas juntas. Elas estão na temperatura normal do ambiente, tá? Ok, tá reto.
quando você aquece a barra inteira, se elas possuem coeficientes diferentes, elas vão possuir coeficientes diferentes se elas forem metais diferentes. Por exemplo, ouro em cima e prata, ok? Ela vai ter coeficientes diferentes, que está aqui embaixo, ó. Coeficiente de alfa, alfa de A é maior do que o alfa de B. Assim, quando tu aquece, ele vai o quê? Ele vai entortar, vai fazer bem o que essa figura tá fazendo aqui embaixo, tá? Por quê? Porque se o alfa A é maior, vamos olhar a fórmula de novo, ó. Delta L é igual a L0 vezes o alfa vezes delta teta. Pô, se esse alfa ele é maior, automaticamente ele vai me gerar um delta L maior. Por quê? Porque se eu botar, vamos botar ali um exemplo, alfa igual a 1, vai ficar 1 L0 vezes delta teta. Se eu botar alfa igual a 2, ele vai ficar 2 L0 teta. Então, entendeu? Ele duplicou, né? Duplicou praticamente a variação de temperatura dele. Duplicou mesmo. Tá? Então, se o alfa ele é maior, a dilatação vai ser maior, ok? Se o alfa é menor, a dilatação vai ser menos, vai ser menor, tá? E nesse caso que a gente tem duas barras juntas, tá? Duas barras juntas, quando eu fazer essa dilatação, quando eu esquentar ela e dilatar, a barra que tem o coeficiente maior cresce mais do que a outra e acaba entortando a de baixo. Então, ó, essa daqui lembra que é a B e essa daqui é a O. Entendeu? Então, ó, a variação de A é maior que a variação de B. Acabei de mostrar para vocês se o delta for 1, se o alfa for 1 ou se o alfa for 2. Ok? Cai isso daqui também, tá, gente? Isso cai. Eu não lembro se na UFSC caiu, mas eu acho que no Enem já caiu, tá? Esse daqui. Fechou então a linear, tá tudo certo para vocês? Tudo ok? Linear, decorar aqui delta L é igual a L0 alfa delta teta, tá? Decorar isso daí, o resto daí tu só lembrar que, né, quando tu aumentar o alfa e tal, tu vai ver. É só jogar na formulazinha ali que tu já vai ver que, né, vai variar, vai aumentar maior o delta L, vai ficar maior o delta L de A do que do B. Depois aqui a gente tem o que? Dilatação superficial dos sólidos, tá? Pô, se a gente tem uma reguinha que dilata para cá, né? Ela aumenta assim, ok. Agora a gente vai fazer um estudo de uma dilatação superficial, por exemplo, um caderninho meu aqui, ele vai crescer para cá e para cá, como está no desenho. Tá? Ele cresce, na verdade, para todos os lados, né? Aqui ele só jogou para um lado só ali para ficar mais explicativo, né? A fórmula, tá vendo que a fórmula é a mesma coisa, cara? Meu Deus do céu, é a mesma coisa. Sério, eu me matava com isso daqui, querendo decorar 3 fórmulas, mas é a mesma coisa. Só muda o quê? De delta L igual a L0, alfa vezes delta teta, passou para quê? Passou para delta A igual a A0 vezes beta vezes teta. O que é o beta? O beta, ele é o coeficiente superficial, tá? Então, o beta é o coeficiente superficial. Olha o bizu, gente. Olha o bizu, ó, bizu, tá? Alfa, né, beta, desculpa, beta é igual 2 vezes o alfa, ok? Então, lembra que o beta é igual a 2 vezes o alfa. Se tu olhar aqui em cima, aqui elas são bem parecidas. A única coisa que muda, tá? A única coisa que muda é as letras ali, né? Claro, o que tu vai usar, né? Porque tu não vai usar distância, né? Normal, tipo 20 centímetros. Na superficial, tu vai usar centímetros ao quadrado ou metro ao quadrado. Tá? A gente vai praticar exercício também, ok? E
lembrar desse bizu, que beta é igual a 2 vezes o alfa, porque às vezes ele vem e pergunta a variação, a dilatação, né, a variação da superfície, tá? Que é o ΔA. E te dá o coeficiente linear. Então, atenção, muita atenção na leitura da questão, porque a leitura da questão vai falar coeficiente linear. Aí lembra que tu tem que multiplicar por 2. Coeficiente superficial. Aí tu mantém, ok? Mantém normal. Beleza. Vamos lá. Como se comporta... Aí aqui é dilatação, né? Quando existe um negócio, ele dilata normal. E agora, quando tem um buraco no meio? Dilata para onde? O desenho já está dizendo para onde dilata, né? Ele dilata junto com o equipamento, tá? Vamos botar assim que tu tem uma chapa metálica com um furo no meio. Ele dilata junto. A bolinha dentro dilata junto com o quadrado de fora, ok? Ah, mas como é que eu vou calcular isso? Putz, vamos ver aqui com calma, tá? Vamos analisar o seguinte. Aqui é o valor inicial dele. Essa bolinha é essa daqui, ok? E, ó, essa bolinha é essa daqui. Então, ó, como é que eu vou calcular? Eu vou pegar o inicial mais a variação dele, ok? Isso daqui, ele pode pedir a área, por quê? Porque tem exercícios ali que a gente viu que é o quê, tá? Existe uma chapa e um prego, um pino. E o pino não entra. O pino não entra. O que que eu faço? O que que eu posso fazer usando fogo ou gelo, né? Temperatura, influenciando a temperatura para o pino entrar. Aí tu pega e vai fazer análise. Se eu dilatar a chapa onde tem um buraco, ele vai abrir, ok? Ele vai abrir. E o pino, se eu esfriar, ele vai dar uma encurtadinha. Não posso esquentar o pino, senão o pino também expande, tá? Então, se eu aquecer aqui, o pino entra, ok? Fechou? Esse daqui é meio complexo porque a galera não entende, geralmente. Eu falo assim, a galera não entende, gente, porque eu vou te falar, vou ser bem sincero, eu não entendia. É, é complexo mesmo, sendo bem sincero. Tipo, muitas coisas. Esse daqui ainda é o princípio. Depois que avançar nesse assunto de termologia, vocês vão ver que vai dar uma dificultada aí. Fechou, então. Aí a gente vai para volumétrica, ok? A volumétrica. A volumétrica, ela vai expandir para todos os lados, para 3 dimensões, no eixo Z, opa, não, é eixo Y, X e Z, ok? Olha a fórmula, gente, meu, olha só, e eu decorava, cara, eu decorava. E eu tinha um professor que chegava lá e falava para mim assim, ó, essa é a fórmula, decora essa, decora essa, decora essa. Olha só, se tu for ver, ela é muito parecida com as outras. Olha isso. Alfa, delta, teta. Depois a gente tem da superficial, vezes beta, delta, teta. E depois a gente tem da volumétrica. Olha só. E aqui é gama, tá? É gama. Gama, teta, delta, teta. Olha só, elas são bem parecidas, gente. Então, se tu souber a primeira e saber que só troca esses valores aqui, ó. Ó, só troca isso daqui, ó. Tá? E o que que troca mais, gente, que eu falei ali antes, lembra do bizu, cara. Bizu, bizu. Agora o bizu é inteiro, que é o quê? Gama é igual a 3 alfa. Opa, alfa. Fechou, gente? Então, o coeficiente, eu vou escrever aqui de novo. Esse gama é o vou botar assim, volumétrico, tá? Coeficiente volumétrico, tá? O coeficiente volumétrico é igual a 3 vezes o coeficiente linear. Lembra disso. Então, só para reforçar o bizu, nós temos esse e nós temos o beta, que é igual a 2 vezes o alfa. Lembra desse bizu. Então tá. Vocês têm alguma dúvida em teoria? Manda um não aí, só para, né? Ou se quiser abrir aí
Microfone. Tudo ok. Fechou. Vamos lá. Agora a gente vai fazer uma questãozinha da UDESC. Vamos lá. Uma barra com uma rachadura no centro entorta para cima, tá? Com o aumento... Opa, vamos lá então. Vamos começar. Com o aumento de temperatura, ó, com um aumento de temperatura de 32 graus Celsius. Ok? Então, opa, o que que esse aumento nos mostra? Esse aumento, ele nada mais é do que a variação da temperatura, correto? Porque se eu estou em 10 graus Celsius e vou para 42, eu tive um aumento de 32 graus Celsius. Se eu estou em 20 e vou para 52, eu tive um aumento de 32. Então, ele é a variação. Não importa da onde que eu estava. Eu não saio do zero, né? Então, a variação é 32 graus Celsius. Anotando ali o que a gente tem. Depois ele vem e fala, se L0 igual a 3,77, então L0 igual a 3,77, o quê? Metros. Metros. E o coeficiente de dilatação linear, ó, coeficiente de dilatação linear do material da barra, ó, lembra que eu falei que barra aparece bastante? É alfa igual a 25 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Encontre o valor de x. Opa, ele quer esse valor de x aqui. Tá. O que que eu vou fazer com vocês? Eu vou desenhar isso daqui aqui do lado, tá, gente? Então vai ficar assim, ó. Aqui e aqui. Isso, tá? Então ele quebrou no meio, tá? Ó, por que que é no meio? Porque aqui em cima ele falou no centro, ó, no centro. Então ele quebrou, tava trincadinho no meio ali, e aí quando ele dilatou, ele acabou quase quebrando, né? Tipo, quebrando praticamente, né? Quebrando, puf. E ficou um triângulo, tá? Ele quer o quê? Ele quer a altura que isso daqui chegou, ele quer esse X aqui, ó, que chegou da base antiga. Sempre que a gente falar em altura, a altura sempre vai estar o quê? Com 90 graus Celsius. Então, opa, isso daqui não está nos remetendo a um triângulo retângulo? Triângulo retângulo? Triângulo retângulo, tá? Tá nos remetendo a um triângulo retângulo. Então, vamos lá. Eu vou separar o triângulo retângulo aqui para vocês verem, ó. Aqui a gente tem L0, ok? Depois que ela dilata, ela fica com L, concorda? Depois que uma barra cresce, ela fica com L, com tamanho L. Então, o que acontece? Se eu somar esses dois lados aqui, ele é L, ok? Só que ele está no meio, então aqui é L sobre 2. E aqui é L0 sobre 2. Ok? L0 sobre 2. Então, opa, eu vou desenhar esse triângulo aqui para baixo um pouquinho. Então vai ficar assim, ó. Não está em escala, né, gente? Não precisa estar em escala. L, L2 e X. Foi, até aí tá safo, tá certinho. Tá, vamos lá. Depois disso, agora, pô, ficou agora isso daí, eu não tô entendendo por que que eu fiz isso. Por quê? Porque eu quero saber o X, lembra? O X, fica atento, não é o L que eu quero saber, tá? Não é o L que eu quero saber. Vamos ver agora como que eu vou descobrir o X. Para descobrir o X, eu preciso saber o L0, que eu já tenho, né? E preciso saber o L. Por quê? Porque eu vou trabalhar do quê? Hipotenusa, né? Hipotenusa e os catetos, né? Que vai ser o quê? L sobre 2 elevado ao quadrado é igual a L0 sobre 2 elevado ao quadrado mais x ao quadrado. Então é isso, era a partir daí que a gente vai achar o x. Só que eu não tenho L, mas eu sei como calcula. Então vamos lá. Eu sei como calcula o L. Deixa eu só fazer um corte aqui assim para vocês não misturarem. O L, tá? O L a gente vai calcular da seguinte maneira, né? Lembra? Delta L é igual a L 0 vezes o alfa vezes o delta teta.
Aí tu olha para mim e fala, mas cadê o L? Só tem o delta L. Opa, o L tá dentro do delta L. Olha só, vocês vão ver. Se eu abrir o delta L, eu faço final, que é L menos L0, inicial, correto? Igual a L0 vezes alfa vezes delta teta, tá? Opa, vamos lá então. A gente achou um L, apareceu um L ali. E o resto a gente tem L0, tem o alfa e tem o delta teta. Opa, mas antes de tudo isso, eu vou olhar o coeficiente linear, porque é ele que manda. Opa, tá em Celsius? Deixa eu verificar. Opa, tá em Celsius também. Ok, tá em Celsius também. Gustavo, tá tudo certo aí? Tem alguma coisa errada que eu fiz aí? Pois é, será? Se tiver alguma, se tiver alguma coisa aí, Gustavo, aí que é negativa e eu botei mais aí, tu pode ligar o microfone aí, fica à vontade. Ah, vamos lá, vamos lá. Vamos continuar aqui, gente, depois dos vários mais. Vamos lá, então. L, a gente achou o L, ó, já apareceu o L. Opa, então eu vou fazer o que? Eu vou isolar o L. Mas sabe o que eu vou fazer? Ó, isolar o L, na verdade. Eu vou fazer primeiro isolar o L. Então vai ficar, eu vou passar para lá, ele vai ficar positivo, se ele tá negativo. Tá deixando positividade, é. Positividade e muito amor. Daqui a pouco ele manda um coraçãozinho também junto. Tá, vamos lá, gente. L é igual. Aí eu vou passar o L0 para lá subtraindo, ó. Desculpa, ele tá subtraindo, né? Que é negativo, e vou passar somando. Mais L0. Aí eu vou botar o resto que tava aqui. Mais L0 vezes alfa vezes delta teta. Ó. Passei para lá somando. E aí, agora eu vou substituir os valores que eu tenho. Olha só como a tabelinha aqui do canto, não sei se vocês fazem, tá? Mas a tabelinha do canto ajuda, porque agora, ó, eu sei que eu tenho o delta teta, eu sei que eu tenho o L0 e sei que tem o alfa. Então vamos lá. L é igual, o L0 ali, ó, 3,77. Opa, mais, parênteses, 3,77 vezes 25 vezes 10 na menos 6. O cara já olha esse 10 na menos 6, o cara até chora. Aí delta teta 32. Opa, confirma só se o 32 está certo. Ó, é Celsius, Celsius? Ok. Celsius, Celsius. Fechou. Agora o cara olha para isso daqui, o cara até quer pular de questão, né? O cara chega nisso daí, o cara fala, nossa. Mas é real. Ó, pega o bizu aqui comigo. Vamos fazer um por um, tá? Não precisa se desesperar. Pega aqui no cantinho aqui, ó. Esse vezes esse. Vamos lá. 377. Bota uma vírgula vezes 25. 5 vezes 0. Deixa eu ver se eu fizer 5. 5 vezes 7, 35, correto? Porque 5 vezes 6 é 30. Mais uma vez 5, 35. 5 vezes 7, 35. 5 mais 8, 5 mais 3 dá 8, então dá 38. 5 vezes 3 dá 15. 15, 5 mais 3 dá 18. Tá vendo, ó? 15 mais 3 dá 18. Opa. Aí eu boto o sinalzinho do mais aqui, né? É fácil. 2 vezes 4, 14. 2 vezes 4, 2 vezes 7, 2 vezes 7, 14, 15, porque sobrou um lá em cima. Aqui dá 6, daí mais um, 7. É isso aí. Aí agora é só fazer a soma, né? 5, 4 mais 12 é 12. 4 mais 8 é 12, gente. É que a minha cabeça é louca. 12. Vai um lá em cima. Aí aqui 5 mais 8 dá 13. Mais um, 14. Aí depois faz 7 mais um, 8. Mais um, 9. Aí tu fala, nossa senhora. Aí o que que tu não pode esquecer aqui? Que lá tava com duas casas, ó. Tava com duas casas, a vírgula. Então tu bota duas casas aqui embaixo. Aí tu fala, nossa senhora, que saco. Mas é bem assim mesmo. Depois tu vem e aí faltou multiplicar por 32. Depois pega esse resultado, multiplica por 32. Deixa o 10 na menos 6 lá.
Pega lá e faz vezes 32, tá? 2 vezes 5, 10. Vai um sinal de 1. 2, 4, 5. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 9, 18. Vai um sinal de mais. 3, 15. 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 3 vezes 2, 6. 7. 7. Aí 3 vezes 4 é 12, tá, gente? É 12. 3 vezes 4 é 12. Vai 1. 3 vezes 9 é 27. 27 mais 1, 28. Ok, 28. Então aqui tu vai fazer o décimo zero, né? Porque aí aqui 5 mais 5, 10. Vai 1 lá em cima. Se tu jogar esse 1 pro 7, fica 8 mais 8. 8 mais 8, 16. Joga 1 lá em cima. 8 mais 2 é 10. Mais 1, 11. Tá certo? É isso aí, tá certo, acho, tá? Aqui a gente parou no 2, 11, tá? Sobrou um ali, um aqui. 8, 9, 10. Tá, gente? 10. Aqui, 3. Aí tu fala, nossa, não esquece da vírgula, tá, gente? Olha a vírgula lá em cima. Vai botar a vírgula aqui embaixo, ó. Ó a vírgula aqui, bota a vírgula aqui embaixo. Então, nos sobrou 3016. Meu Deus do céu. Aí tu fala, vezes 10 dá menos 6. Correto? Tu até chora quando vê isso, mas vamos lá. Olha só. O 10 na menos 6, se vocês lembrarem, ele nada mais é do que tu dividir, né? Passar o 10 ali embaixo dividindo, tá? Quando você divide um número, você encurta ali as vírgulas. Então lembra assim, se ele tá negativo e eu quero chegar no zero, né? Quero zerar aquele 10 na menos 6. Se tu quer zerar aquele 10 na menos 6, para a esquerda tu vai aumentar. Então se eu andar 1 para a esquerda, eu vou aumentar 1, tá? Eu vou aumentar 1. Lembra disso? E se eu andar para a direita, eu vou diminuir 1. Então, olha lá. Tá 10 na menos 6. Eu vou até escrever de... Tá azul já. Eu vou escrever de azul. Se eu pegar a vírgula que tá aqui, passar para cá, tá? Passar para cá, ele vai ficar com o quê? Ele vai ficar 10 na menos 5. Ó, vou até anotar aqui, menos 5. Se eu passar para cá, ele vai ficar menos 6. É menos 6 não, menos 4, porque é somando mais 1, tá? Se eu passar para cá, ele vai ficar menos 3. Esse de menos 3 é o expoente lá do 10, tá, gente? Não vai confundir. E agora, se eu passar para cá, ele vai ficar menos 2. Opa, vou botar um zero aqui e vou passar a vírgula para lá de novo. Ficou menos 1. Vou botar mais um zero aqui e vou passar a vírgula para lá de novo. Ficou 0. Então, opa, ele vai ser essa vírgula aqui que vai importar para a gente, ok? Então, ele vai ficar 0,003016, ok? Aí tu olha e fala, nossa, ferrou. Não, porque agora é só tu somar esse valor com este daqui, ok? Eu vou fazer bem aqui, ó, 3,77. Aí aqui embaixo 0,003. Vou arredondar, tá, gente? Não precisa daquele 16 lá. 3. Vai ficar o quê? 3,773. Esse é o comprimento final que a barra vai ter, ok? Só que, opa, a gente quer saber o X, toma cuidado, que às vezes tem resposta, tá? A gente quer saber o X da barra quebrada lá, né? Da altura que ela quebrou. Então, opa, esse daqui nada mais é do que o nosso L, ok? Então, esse L aqui, eu vou jogar, é esse L que eu queria descobrir para jogar nessa fórmula, tá? Aí aqui vai ficar trabalhoso mesmo, tá, gente? 3,773 sobre 2, aí elevado ao quadrado, aí tu bota o L0. O L0 é 377, que tem uma vírgula, sobre 2, elevado ao quadrado, mais x ao quadrado. Ok? Eu não vou fazer essa questão aqui, esses cálculos vocês façam depois, senão a gente vai ficar aqui mais um tempão, tá? Aqui eu demonstrei como que vocês têm que pensar primeiro e agora vocês façam esse daí. Isso daqui, ele vai dar... Cadê? Deixa eu ver aqui.
Isso daí ele vai nos dar um valor bem chato. Cadê? Pô? Chato não, na verdade não. Ele arredonda, ele vai meio que arredondar tudo, tá? Se vocês fizerem isso daqui arredondando, ele vai dar 7,5 centímetros, tá? Lembra que ele usou centímetros aqui na resposta, tá, gente? Aí teria que pegar e transformar lá, porque isso daqui ele vai dar uma resposta em metros, tá? Então vai ser 0,075 metros que vai dar. Que nada mais é do que 7,5 centímetros. Ok? Ok. Ó, outro bizu aqui, ó. Eu sempre gosto de olhar na questão sempre os bizu, cara. Sempre para lembrar. Isso é interessante. Esse C de centímetros, ele nada mais é do que 10 na menos 2. Então, se tu pensar comigo, tu andar para a esquerda, 1 e 2, vai dar esse resultado aqui em cima em metros, ó. Vai dar esse resultado aqui, tá? Então, lembra que centímetros é 10 a menos 2. Isso ajuda. Assim, ó, vou ser bem sincero, eu tinha muita dificuldade em usar notação científica, tá? Muita dificuldade mesmo. Só que assim, a notação científica facilita muito, tá? Muito. Então, depois que tu pega o jeito da notação científica, meu, tu vai longe. E outra coisa, na faculdade vai ter notação científica até o tarugo. Fechou? É, Marcos. É. Mas depois que tu pega o jeito, fica até mais fácil calcular com notação científica. Fica muito mais fácil porque daí tu nem trabalha com vírgula, entendeu? Vou ser bem sincero, eu gostaria de trabalhar aquele 3,73 como 373. Isso aí. Isso aí, ó. Diminuiu as chances de erro, né? É, aí aqui a gente tem uma questão da UFSC. Vamos resolver ela, que a gente tem alguns minutos ainda de aula. Tá, deixa eu ver. Vamos resolver o da UFSC, porque é o da UFSC que a gente, né, que a gente quer, né? Não sei se vocês querem UFSC mesmo, mas a gente vai resolver o da UFSC aí, ok? Um aluno do ensino médio está projetando um experimento sobre a dilatação dos sólidos. Ele utiliza um rebite de material A e uma placa de material B. Então, opa, eles têm material diferente. De coeficientes de dilatação térmica, respectivamente. Alfa A. Então, esse daqui tem alfa A e esse daqui tem alfa B. Ok. A placa contém um orifício no meio. Ó, o buraquinho ali, ó. Em seu centro. Bem no centro mesmo. Conforme indicado na figura, o raio R2 do rebite, então o rebite tem raio R2, ó, aqui embaixo, raio R2, RA, desculpa, e é menor, ó, então vamos lá, RA é menor do que oh meu Deus, oh meu Deus, o cérebro travou, RB, tá? Então, esse pino, ele entra, né? Ele entra frouxo ali, né? Praticamente, né? Ele entra frouxo. É menor que o RB do orifício. E ambos os corpos se encontram em equilíbrio térmico. Opa, equilíbrio térmico. Então, o que que o equilíbrio térmico quer dizer? Que ambos estão na mesma temperatura, ok? Vamos analisar, então, as questões aqui embaixo. Ó, ele trabalha o alfa, gente. Ele, ó, todos estão o alfa. Opa, então, peraí. Para ajudar no entendimento, eu vou usar o seguinte: delta A é igual a A0 vezes o alfa, que na verdade é beta, né? Beta. Deixa eu ver se aqui ele falou alfa, coeficientes de dilatação térmica. Né? Pode ser o alfa ou beta, mas aqui é beta, né? Vezes delta teta, ok? Lembrar que o beta é 2 vezes o alfa, ok? Vou ser bem sincero, aqui ele não vai influenciar se for, né? Se o alfa for
o linear ou superficial, tá, gente? Porque não vai mudar nada. Aqui ele tá falando que é alfa e alfa, ok? Vamos lá. Primeiro, assinale as opções corretas. Vamos analisar a primeira. Se alfa maior que beta, a folga irá aumentar. Irá aumentar. Se ambos forem igualmente resfriados. Então, se eu resfriar ambos, vamos analisar. Se eu resfriar a placa, ela vai encurtar. O buraco dela vai diminuir. E se eu esfriar o pino também diminui. Só que eles têm um alfa diferente, ok? Eles têm um alfa diferente. Então, vamos dar uma olhada aqui. Se ele diminuir, tá? Se eu diminuir a temperatura e o alfa ele é maior do que o alfa A é maior do que alfa B, tu concorda comigo que se eu diminuir a temperatura, o alfa é o que influencia, lembra? Se o alfa for maior, ele dilata mais e também contrai mais, entendeu? Se o alfa for menorzinho, ele vai dar uma dilataçãozinha pequenininha e voltar, né? Dilatar também, contrair menorzinho. Agora, se o alfa for gigante, que nem a gente tinha visto na fórmula, né? Grande, 2 vezes que o outro alfa, ou 3 vezes, né? O valor do outro alfa, ele vai dilatar mais. Então, essa daqui, ela é correta pelo seguinte fato. Se eu esfriar, que daí vai ser a contração, né? O pino e a placa vai contrair, tipo assim, o valor tal, tá? Um valor X. Só que o pino, por ele ter um coeficiente maior, ele vai contrair às vezes até 2 vezes o x do B. Então a folga irá aumentar. Ok, gente? Então aqui é correto. Correto. Depois aqui a gente tem o quê? Alfa maior, alfa A maior que alfa B. A folga ficará inalterada se ambos forem igualmente aquecidos. Agora vamos analisar. Ele tá falando que a folga, se eu aquecer a placa e o pino, a folga vai continuar sempre a mesma. Não, não vai. Pelo seguinte fato, o alfa do rebite, o alfa A, ele é maior. Então, a folga diminuirá, porque daí o alfa vai dilatar muito mais do que o orifício, do que o buraco. Entendeu? Então ele vai dilatar, não vai ficar mesmo a mesma folga, vai ficar uma folga menor. Ok? Então essa daqui errada. Gente, se vocês se vocês não estiverem entendendo, manda aí, cara. Manda aí. Não fica de morosidade aí, não. Vamos lá. Alfa A menor que alfa beta. Se alfa A menor que alfa beta. E aquecermos apenas o rebite, a folga aumentará? Vamos pensar o seguinte aqui. O alfa, dessa vez, ele é menor, alfa A menor que o alfa, oh meu Deus, alfa A menor que o alfa B, ok? Vamos lá. Alfa A menor que alfa B. Se aquecemos o pino, só o pino, ó, estamos aquecendo só o pino, só o rebite, só o breguetes que vai entrar lá. Se aquecer ele vai dilatar. Só que concorda comigo que a placa não vai sofrer nada, ela vai ficar no mesmo tamanho? Então não tem como a folga aumentar. Concorda? Não tem como a folga aumentar. Por quê? Porque ele vai dilatar só o pino. A outra fica parada, tem que ficar na mesma temperatura que antes. Então isso daqui é negativo. Cadê aqui meu mouse? Tá aqui. Negativo, incorreto. Vamos olhar a outra. Se alfa A igual a alfa B, a folga ficará inalterada. Folga inalterada. Se ambos forem igualmente aquecidos. Opa! Vamos dar uma olhada. Peraí. Equação. Aqui. Deixa eu só confirmar um negócio aqui, gente. Fechou. Vamos lá. Se ambos ó,
Pensa comigo. Agora, essa daqui é uma pegadinha, gente, pelo seguinte fato. Pô, o alfa é igual ao outro alfa. Então, eles vão dilatar iguais. Vão dilatar na mesma proporção, mas não é a mesma dilatação. Porque o que acontece? Se tu tem um orifício desse e tu dilata para cá, ó, tá vendo que isso daqui que ele dilatou, essa parte aqui, ele dilatou essa parte, concorda? Agora, se tu tem um orifício maior, que é o mesmo metal, mesma coisa, e tu dilata ele na mesma proporção, tá vendo que ele vai dilatar muito mais comparado? Então, como é que ficaria? A folga não vai ficar inalterada. Pelo contrário, a folga aumentará, tá? Aumentará, porque se tem um outro que é maiorzão, tu vai dilatar, isso aí, a folga vai aumentar, tá, gente? Vai aumentar, isso mesmo, a folga vai aumentar. Por quê? Porque se eu dilatar um pino maior, né, proporcionalmente ela vai dilatar tanto. E aqui, proporcionalmente, ela vai dilatar tanto. Ela dilatou bem menos, tá vendo? Ó? Pelo tamanho dela. Ok? Ok aí, gente? Se tiver dúvida, liga o microfone aí, gente. Ou manda mensagem. Tá, aí vamos pro próximo. Então, essa daqui é incorreta. Vamos lá, 16. Se alfa A é igual a alfa B. Opa, alfa A igual a alfa B. E aquecermos somente a placa. Ó, a placa. A folga irá aumentar? Claro, ela irá aumentar pelo seguinte fato. Aqui está o buraco antigo, tá? Se eu aquecer, o buraco vai vir para cá. E o pino tá aqui, ó. Tá vendo? Então a folga vai aumentar, ó, tá vendo? Então, correta. Se alfa A maior que alfa B, a folga aumentará. Folga aumentará se apenas a placa for aquecida. Opa, vamos lá. Se alfa pá, deixa eu escrever aqui. Se alfa A maior que alfa B, beta B, a folga aumentará se apenas a placa for aquecida. Você aquecer. É isso, vai continuar a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa da de cima, tá, gente? Só que o que acontece? Ele tá dizendo que o alfa A, que é do pino, o pino dilata mais, tá? O pino dilata mais do que a placa. Só que, pô, peraí. Se o pino não vai aquecer, vai ficar na mesma temperatura, tá? E a placa vai aquecer, vai aumentar a temperatura, vai aumentar a folga. Por quê? Porque o pino vai continuar igual, correto? Aqui o pino crescia um pouco, tá, gente? O pino crescia um pouco aqui na época, que eu falei antes dessa questão aqui. Agora, essa questão, o pino, ele fica do tamanho que ele tá. E o buraco lá, que o pino vai entrar, fica aqui, tá ligado? Aí eu vou aquecer só a placa, né? Esse buraco aqui, ele vem da placa, né, gente? Lembra disso? Ó, se eu aquecer a placa, o buraco vai aumentar, mas o pino fica no mesmo lugar. Então, ele vai aumentar também, né? A folga, ok? Vai aumentar a folga. Fechou, gente? Falta 8 minutinhos. O Alan, dá pra fazer isso daí? Será? Acho que vai demorar uns 10 minutinhos isso daqui. Pergunta ali era. Opa, peraí, gente, eu que não vi as perguntas. Mas ambos não vão aumentar o mesmo tamanho, aí a folga não aumentaria. Teria a mesma distância do rebite. Porque a 8 estava errado. 8, vamos lá. Por que a 8 está errada? Isso aí. Deixa eu tentar explicar aqui de um jeito melhor. Olha só. Aqui nós temos a chapa, né? A chapa ela tem um buraco no meio, bem no centro. Se eu aquecer a chapa, ela vai aumentar, ela vai vir para esse tamanho aqui, e o círculo também aumenta junto, tá?
O círculo aumenta junto. O de dentro é o antigo e o de fora é o novo, ok? O buraco aumentou. Se a gente vê, comparando com o nosso pino ali é todo fechado. Ele é um círculo pintado. Ele já é menor, tá? Ele tem o mesmo coeficiente, é o mesmo material. Se eu aquecer ele, ele vai dilatar a mesma proporção. Só que, como é que eu vou explicar isso? A área que ele vai dilatar vai ser menor do que a área aqui de cima. Por quê? Porque quando a gente faz uma área de um círculo, tá? A gente tem πr ao quadrado, ok? πr ao quadrado. Como é porque os R são diferentes, entendeu? Então eu tenho essa área inicial. Se eu modificar o R, que no nosso caso é diferente, né? Vamos trabalhar aí com um R 10 centímetros do círculo aqui, um raio de 10 centímetros, 10, eu vou botar só 10, tá? Vai ficar π 100. E aqui no pino vamos trabalhar com 5 centímetros, ok? 5 centímetros. Ele vai ficar, R igual a 5. Ele vai ficar o quê? Ele vai ficar π 25, tá vendo? Essa é a área inicial. Se a gente aquecer e o sistema, né, eles são iguais, o alfa, ele vai aquecer ele vai crescer proporcionalmente, né? Então, de 5 centímetros, ele vai para 10. Vamos botar aí. De 5 centímetros de raio, esse daqui vai para 10. 10 centímetros de raio. Tá vendo? Ele dobrou o raio dele. Dobrou o raio. Dobrou o raio. Ele foi para 10 o raio. Se eu jogar na fórmula, ele fica o quê? Ele fica π. Foi? Foi, mas eu vou continuar aqui. Π. Aí fica 10, né? Fica 10, fica 100. Concorda? E aqui, se ele dobrar esse raio de 10, ele vira 20. E se eu fizer ele dobrando, eu vou fazer aqui 2x, x2. Se eu fizer ele dobrando, ele vai ficar com um raio novo de 20. Se eu jogar na fórmula, π vezes 20 vezes 20, 400. Tá? 400. Então, olha, se eu fizer a diferença disso, a diferença é 300π, tá? E a diferença desse daqui é 75π. Tainara, conseguiu entender através desse negócio da fórmula mesmo? Deixei bem claro mesmo. Entendeu? Tipo, o cara é confuso, mas se o cara embasar mesmo, assim, o cara consegue compreender, mas é difícil mesmo. Vou te falar que essa questãozinha aí, olha, eu acho que eu ia marcar também correto, tá? Mas fica atento com essa parte aí, ok? É contra-intuitivo isso mesmo. Porque se eles são iguais, ele vai dilatar e vai dilatar, só que daí o raio influencia. Agora, se fosse um quadrado, se eles fossem um quadrado do mesmo tamanho, ou um círculo do mesmo tamanho, né? Aí não influenciaria, mas agora, como eles têm um raio diferente, aí influencia. Fechou, gente? Essa do Ita aqui, ela parece assustadora, todo mundo olha Ita e fala, nossa, Ita, assustador, nossa. É assustador mesmo, mas essa daqui não é, tá? O ITA, eu já prestei o concurso do ITA e do IME já, mas acabei não sendo aprovado. E tem umas questões mesmo que não é de Jesus, não faz parte do nosso meio, mas essa daqui não é uma questão que é dessas, não, tá? É uma questão aí mais tranquila. Não vai dar tempo de resolver, eu acredito, tá? Ela é até simples. Eu acho que eu vou iniciar com vocês, e quando o Alan falar aí que terminou, terminou. Mas eu vou iniciar com vocês a leitura, pelo menos. Um pequeno tanque completamente preenchido com 20 litros de gasolina. Opa, 20 litros de gasolina, ó, a 0 Fahrenheit.
é logo a seguir transferido para uma garagem mantida a temperatura de 70 Fahrenheit, sendo o gama, ó, o gama igual a esse valor. Então vamos lá marcar tudo, vamos marcar tudo. Eu tenho que o volume inicial era 20 litros. Depois eu tenho que a temperatura inicial, o TF0 é TF0 é 0 Fahrenheit. E o TF, que eu vou botar depois, né? O T final ali, T Fahrenheit final, ele vai ser 70. Então ele vai de 0 Fahrenheit a 70. Aí ele vai dilatar, que eu aumentei a temperatura, correto? Aí ele mandou o gama pra gente. 0,0012 graus Celsius na menos 1, tá? Aí tu olha e fala, nossa, 0,000. Isso daqui é a mesma coisa, gente, que o quê? Vocês, ó, 1, 2, 3, 4. Para a direita eu diminuo. Então vai lá, 12 vezes 10 na menos 4, ok? Celsius na menos 1, beleza? Olha, ó, agora olha a observação para vocês aqui, ó. O coeficiente manda, gente. O coeficiente manda, ele está em graus Celsius. E a gente tem Fahrenheit. O que a gente faz? Vamos ver essa variação aqui. Essa variação a gente chama, ela chega a 70, porque é final, que é 70 menos 0, 70 graus Fahrenheit. Aí eu vou jogar na fórmula, que é delta teta C sobre 100 igual a delta teta F sobre 180. Opa, corta aqui, por 2 fica 9, fica 5. Aí eu vou substituir isso aqui, tá? Que vai nos dar delta teta C sobre 5 igual a 70 sobre 9. Ok? Tem que fazer todo esse processo porque a gente precisa fazer a variação. É isso aí. Professor, Aqui, opa, na verdade a gente já estourou o nosso tempo. Podemos deixar para concluir na próxima aula? fechou? Pode ser? Pode ser. Mas se É, vocês quiserem resolver aí, gente, é só seguir essa linha de raciocínio aí. só Fechou? que senão agora eles têm um intervalinho ali para eles ir pegar um café, alguma coisa, Ah, tá. senão Não, eles não conseguem tranquilo. chegar a tempo para a próxima aula. Tranquilo. Fechou, Então, gente? Deixa eu só perguntar para eles. Gostaram da aula? Tá tudo certo? Falei bem? Microfone ok? Tela ok? Só dá um ok aí, se já não foram tomar café, porque, né? não, mas tá tudo certo, não tem problema. Fechou então, gente. Até sábado, então, né? Sábado no primeiro horário, então a gente vai resolver aquelas listas. Tentem resolver aquelas listas lá, gente, que tá no material, pra gente já vir com dúvidas e tudo mais. Fechou? Brigadão aí, brigadão, Alan. É isso aí.